Graças ao Senhor pela vacina divina contra a iniquidade. O Senhor tem nos dado essa palavra para nós escaparmos, né? Escaparmos dessa iniquidade que já tem operado no mundo, já tem operado até mesmo nessa semana nós vimos na igreja. E a maneira, irmãos, para nós ficarmos fortes é invocar o nome do Senhor. Por isso nós podemos invocar o nome do Senhor. O primeiro passo, irmãos, para sermos vacinados é lembrarmos, irmãos, que nós temos o nome. Acima de tudo, nós temos o nome do Senhor. O nome, irmãos, é o que nos favorece, o nome é o que nos alimenta diariamente. Ó Senhor Jesus, nós podemos invocar o nome do Senhor todo instante. Essa é a principal vacina, irmãos, que nós recebemos. Por outro lado, também temos a palavra, né? Porque o Senhor magnificou acima de tudo essas duas coisas, o nome e a palavra. Também temos a palavra, irmãos, temos recebido abundância de palavra, graças ao Senhor por essa conferência, né? Primeiro nós vimos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, baseada, né, nessa palavra do alimento diário. Deus nos chama para o seu reino e glória. Deus está nos chamando. Nessa manhã, irmãos, Deus está nos chamando. Deus está chamando a cada um de nós, está te chamando nessa manhã. Hoje, logo pela manhã, nós saímos fazer uma caminhada, eu e a Elo, e nós estávamos orando, e o Senhor, nós queríamos ouvir a voz do Senhor. Irmãos, como é doce ter comunhão com o Senhor, logo de manhã, ouvir o Senhor, receber o falar de Deus. O falar de Deus íntimo, quando você precisa ouvir o Senhor, né, na comunhão íntima e pessoal com o Senhor, é o falar de Deus. E também Deus fala por meio da palavra, né, nós vemos pela palavra fundamental e também por meio da palavra profética. Essa semana, irmãos, os irmãos desfrutaram muito do alimento diário, eu creio que foi muito rico, né, mostrando, irmãos, que nós precisamos nos acautelar, tomar cuidado, né, com o vírus que vem sorrateiramente, ocultamente, que muitas vezes nós não vemos e acaba entrando, irmãos, até mesmo na igreja e danificando nossa vida familiar, danificando nossa comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Mas, irmãos, há um caminho. O alimento diário de hoje fala que nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, né, e nos arrepender. Então, irmãos, nós podemos nos abrir ao Senhor, pedir perdão, né, receber essa dose dessa vacina e ser imunizado. Primeiro passo, irmão, nós reconhecermos a nossa humanidade caída e podemos nos arrepender, nos voltar ao Senhor, receber essa injeção todos os dias. E essa injeção, irmãos, vai nos transformando e vai nos imunizando para não sermos tomados, né, por essa iniquidade, por esse vírus, irmãos. Vírus da fraqueza, vírus da apatia, da indiferença, mas sermos fervorosos de espírito. Por outro lado também, irmãos, uma coisa que nos imuniza, irmãos, é estarmos servindo na igreja. Ontem nós vimos o testemunho do nosso amado irmão Júlio, que ele serviu até o fim. Nós também queremos com o mesmo coração servir até o fim, servir na igreja, servir os irmãos, servir as pessoas, orando pelas pessoas. Posso orar por você? Orando pelas pessoas, nós vamos servir ao Senhor. E aí nós vamos ser úteis na mão do Senhor. É uma maneira de sermos imunizados. Ontem também, na palavra profética de ontem à noite, irmãos, eu só queria usar esse trecho porque é muito rico também nós estarmos alinhados com a palavra profética dessa conferência agora, que é a igreja, coluna e base da verdade. Por outro lado, irmãos, nós temos a base, nós temos a verdade. Não podemos nos entorpecer com mentiras, com fake news, com conversas que não edificam, mas nós devemos nos apegar mais à palavra. Apegar mais à palavra, irmãos, para sermos imunizados. E ontem nós aprendemos, irmãos, e temos aprendido como orar verdadeiramente. Por um lado, a igreja, irmãos, é a guerreira de Deus, é a que move o braço de Deus. Por um lado, temos a oração individual, nossa comunhão pessoal com Deus, mas por outro lado, temos a oração da igreja. Louvado seja o Senhor por essa manhã, a igreja está reunida. Graças a Deus que em Curitiba tem uma expressão. Aqui em Curitiba, também na região metropolitana, há uma expressão, que é a igreja.
Nós fazemos parte da igreja, partimos o pão nessa manhã e vemos que somos um só corpo. E esse corpo, irmãos, tem uma expressão e também tem um cabeça, ó, que conduz todas as coisas. E nós temos aprendido também, irmãos, a maneira que devemos orar. Quais os critérios que devemos orar? Nós, por um lado, devemos ser criteriosos a bem das nossas orações, conforme 1 Pedro 1,7, fala que nós devemos ser criteriosos nas nossas orações. E aí, irmãos, ontem, ouvindo essa palavra, né, que foi ministrada pelo irmão Esdras, de Mateus capítulo 18, que fala que sobre nós, irmãos, pesa a responsabilidade de movermos as coisas na terra por meio da oração. E a nossa oração precisa ser uma oração forte, uma oração que move o braço e o coração de Deus. E aí, irmãos, quando eu estava ruminando a palavra, depois nós tivemos comunhão aqui em casa, nessa palavra, e aí eu me lembrei de Gênesis capítulo 28, que fala na experiência do Jacó. Jacó era um fugitivo, que estava errante, fugindo do seu irmão Esaú, e ele se encontrou no capítulo 28, no versículo 10, rumo a Berseba, rumo para Arã. Eu vou ler o versículo, irmãos, eu quero encorajar, deixar essa palavra, nesses poucos minutos, nessa palavra, aqui em Gênesis, essa porção da palavra em Gênesis, capítulo 28, versículo 11, fala, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Irmãos, nós estamos vivendo uma hora de noite trevosa, é o último momento, os raios já começam a brilhar como o fenômeno da aurora, mas aqui, irmãos, ele parou para pernoitar e porquanto o sol já havia se posto no horizonte. Eu estou lendo na versão King James, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Irmãos, aqui tem um significado muito forte, irmãos. As nossas orações são essa escada apoiada na terra. Apoiada na terra. E o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, aqui parte um princípio. Os anjos de Deus subiam e desciam. A ordem não é contrária, irmãos. As nossas orações precisam ser tomadas de poder para que as nossas orações cheguem até o topo, alcancem o coração de Deus e Deus desça também com o poder dele e faça a vontade dele na terra. Como nós vimos ontem, a vontade de Deus no céu ela é perfeita, mas na terra precisa, irmãos, ainda ser alcançada pela vontade de Deus. E eis que o Senhor estava de pé, no versículo 13, de pé diante dele. Ele lhe anunciou. Irmãos, olha que maravilhoso, Deus falando. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, a terra sobre a qual dormiste, eu a dou à tua descendência. Louvado seja o Senhor, a tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, e tu te estenderá para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Por isso, irmãos, as nossas orações precisam alcançar todos os cantos da terra, de norte a sul, de ocidente ao oriente. Senhor Jesus, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que prometi. Irmãos, Deus tem uma promessa para nós. Deus tem um propósito para nós, uma promessa para nós. E Deus quer cumprir esse propósito, Deus quer cumprir essa promessa. Irmãos, então aí na experiência do Jacó, eu queria ser bem breve, Jacó acordou do sono e fez o seguinte comentário. Olha o que ele falou. Jacó falou desse jeito. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, quando nós lemos essa palavra,
nós nos damos conta que não podemos negligenciar, irmãos, esse alimento diário, que é uma tão grande salvação. Nós vamos ver mais 3 semanas, 3 mensagens. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então aqui, irmãos, ele falou, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Senhor Jesus, nós queremos estar apercebidos que Deus está no nosso lugar, que Deus está no meio de nós, Deus está nesse lugar. Então sentiu medo e exclamou, quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Irmãos, se nós queremos ter acesso às coisas celestiais, às coisas da fé, nós precisamos encontrar essa porta dos céus. Irmãos, que dá acesso à casa de Deus, que é a igreja, que é a coluna, que é a base da verdade. Louvado seja o Senhor, levantou-se antes de raiar o sol, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. E esse lugar deu o nome a Betel. Betel, casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Olha aqui, irmãos, esse princípio aí, sim, irmãos, que entra a palavra que nós ouvimos ontem à noite, que foi a oração. Aqui ele falou o seguinte, ele orou a Deus. Aqui ele falou, se Deus estiver comigo e me guardar no caminho para onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então Yahvé, Deus, será o meu Deus. E aqui, irmãos, nessa manhã, nesse domingo de manhã, ainda fala de um princípio da igreja. Se nós queremos ser vacinados, nós precisamos orar. Se nós queremos ter uma comunhão com Deus, precisamos da palavra. E também nós precisamos servir a Deus com os nossos bens materiais. Então nós precisamos devolver o dízimo, que é uma questão prática aqui que ele colocou na oração dele. Ele falou, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Irmãos, voluntariamente, nós também devemos servir ao Senhor com os nossos bens materiais. Irmãos, é uma porção que eu desfrutei muito na palavra dessa semana. Nós precisamos ser imunizados com a palavra, mas também precisamos ser práticos na nossa oração, criteriosos na nossa oração, né? Nós precisamos aprender a orar de maneira correta, uma oração que mova o braço de Deus, que toque o coração de Deus, que possa fazer a vontade de Deus exercida na terra, assim como é perfeita no céu. Que o Senhor abençoe nessa manhã, abençoe a palavra que nós vamos ouvir, não palavra de homens, mas palavra de Deus. Possamos receber essa palavra de Deus e ser fiéis a ela. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos conduzir nessa semana em triunfo com a igreja, orando e perseverando até o fim. Jesus é o Senhor. Amém.